Boa noite, pessoal. Todo mundo entrando aí. Fredê, Thelma, faz tempo que eu não vejo a Thelma aí. Oiê! Tudo bem, Thelma? Eu tô ótimo, e você? Eu estou bem também. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Saudades, agora a gente vai se encontrar bastante. Vamos. Só mais um tempinho aí que o pessoal está entrando. Olá, tudo bem? Só vamos aguardar mais 5 minutinhos, tá, pessoal? Que eu entrei em cima da hora aqui, acho que o pessoal ainda está entrando. Rodrigo entrando. Tem um, tem um senhor acho que de Guaicá, que ele que pediu para mudar para as 19h30. Não me lembro o nome dele. Será que é o Reinaldo? Rodrigo, eu não sei se você está com áudio aí. Será que a Eliane vai entrar hoje, Rodrigo? Opa, boa noite. Eu acredito que não, porque ela está em viagem. Ela tá de férias, mas ela está a par de tudo. Assim que ela retornar nos próximos dias, ela vai assistir os vídeos. Tá, beleza. Ela aceitou esse relatório. Aceitou? Então, quando que ela chega, hein? Porque eu precisaria ter uma conversa com ela prévia, né? Pra gente... Não sei se a Vera ou a Marina sabem. Sexta-feira, Rodrigo. Tá bom. Bom, eu vou Ela falar um chega pouco... sexta-feira, tá? Tá, eu vou falar um pouco disso hoje também. Bom, acho que podemos começar, né? Na 34.
Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Sim? Tá, legal. Bom, pessoal, hoje é um jogo meio rápido, tá? Mas para a gente falar um pouco da oficina, né? Ou melhor, das oficinas, né? Que estão já chegando. Eu mandei para vocês hoje uma apresentação, que foi aquela primeira apresentação que eu fiz, que eu falo um pouco do que é o Projeto Orla, tá? Eu vou só passar alguns slides rapidinho aqui, mas a apresentação está lá, e não só a apresentação em PowerPoint não, em Google Slides, mas também tem a gravação, que naquele dia a gente teve problemas na gravação do Zoom, e a gente não recuperou a gravação. Aí eu fiz uma regravação aqui em casa, sozinho, né, sem público, e coloquei lá também. Bom, então, para resumir, tudo que a gente apresentou aqui nesses webinars estão todos disponíveis e estão por conteúdo, tá? Eu peguei a reunião inteira, né, do Zoom e dividi pelas palestras. Então, quem quiser ver alguma isoladamente, lá no link tem todos os vídeos, tá? Tá bem tranquilo. E eu queria assim, incentivar quem não assistiu todos os webinars para que dê uma olhada, para que a gente ganhe tempo nas oficinas, tá? Eu tenho uma certa preocupação, porque a metodologia estabelecida lá pelo Ministério do Turismo e do SPU, ela fala em 5 dias inteiros, né? E a gente, por questões logísticas, nós dividimos em sul e norte, norte e centro, né? E aí a gente ficou com o tempo mais reduzido, então Não o tinha... tempo... Oi, eu tô no negócio aqui. Oi. Então, para que a gente ganhe tempo nas oficinas, a gente fez esse esquema de preparação prévia, né, passando informações, tá? Então, eu não vou passar o conteúdo desta apresentação, mas só vou mostrar aqui, né, o que foi falado. Essa aqui é só a apresentação base, e para cada item aqui tem uma palestra de apoio, tipo do SPU, falando o que é, qual a responsabilidade do SPU, o Ministério do Turismo, teve a palestra do professor Poletti também, falando da importância da gestão de praias, enfim, estão todas lá para vocês assistirem. Fazendo só uma recapitulação aqui das pessoas que estão trabalhando nessas oficinas, né? Então, na verdade, eu e mais a Paula, que vocês vão conhecer na oficina, e mais uma pessoa, mais um facilitador, nós faremos apenas o papel de facilitadores. O diagnóstico, as propostas e ações caberão a vocês, participantes, né, que a gente chama de atores, né? E dentro é um projeto, tem que ficar bem claro isso, a responsabilidade desse projeto é da prefeitura. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguém com vídeo, com áudio ligado? Só para a gente ver se consegue fechar aqui, espera aí. Bom, pessoal, dá uma olhadinha aí, vocês, quem tiver com vídeo, com áudio aberto, por favor. Depois eu abro um tempo para a gente trocar ideia aí. Então, é importante citar aqui, isso é um plano de políticas públicas, é como se fosse um plano de diretor de turismo, plano diretor o plano diretor normal, né? É outro plano. Então, portanto, a responsabilidade de execução desse plano é da prefeitura. Por isso que existe esse grupo de trabalho, né, que é composto por estas secretarias, né? Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, que é onde está
alocado hoje a gestão de praias, tá? Então, para vocês saberem quem é a pessoa que está responsável aqui, é o Leandro, tá? O Leandro Saad. A Secretaria Municipal de Turismo, quem está participando mais diretamente é a secretária adjunta, a Niwara. Na Secretaria de Obras é a Francine. E na Secretaria de Meio Ambiente é a diretora do Departamento de Pesca e Agricultura, que é a Simone. Então, essas são as quatro pessoas designadas pela Prefeitura para compor o GT municipal. Tá? Isso aqui a gente já passou, tá? Eu não vou repetir. Esse desenho foi atualizado, tá? Ele está um pouco mais agora territorializado. Eu tinha feito um desenho de um outro local, né? Então, esse local aqui é de Baraqueçaba. Então, aqui temos qual é o território que a gente vai trabalhar, né? Então, essa faixa mais amarela aqui, esse tom amarelo, é todo o território que está delimitado. Por que ele vem até aqui? Porque o limite na zona marítima é a Isópta 10, e lá em Baraqueçaba a Isópta 10 vai lá um pouco antes no meio do canal, né? Então, tudo isso faz parte da área de abrangência, né? Do espaço de abrangência. Temos aqui, então, essas duas linhas azuis, elas delimitam o que a gente chama de faixa de segurança, né? Que é uma faixa imaginária, e essas duas linhas são as linhas da área da União, que são as linhas do SPU. Apenas para que vocês não se atenham a essas linhas, elas não foram homologadas ainda, então aqui está uma possível localização dela, tá? Ela não tem uma homologação que possa ser um conteúdo legal para discutir a legalidade, mas é assim que funciona. Então, o nosso espaço que a gente vai trabalhar vai ser, então, até 50 metros após a linha de praia, que é essa linha aqui, que é definida ou por uma vegetação ou por o final da praia, por um calçadão, tá? Essa apresentação é a que eu deixei para vocês, portanto, eu não vou repetir, eu só mostrei essa figura aqui porque ela foi atualizada, tá? Aqui explica também o que é a área de planejamento direto, aqui explica o fluxo, né? Aqui só recordando, né, como foi o fluxo. Teve o arranjo institucional, onde a prefeitura assina o TAGP, né, que é o termo de adesão à gestão de praias. Depois foi feito um diagnóstico preliminar, que é feito por nós, a equipe de facilitadores, onde a gente faz uma análise do território, constrói esses mapas, enfim, tem uma série de itens aqui que nós estaremos entregando essa semana ainda. E agora, o que nós estamos discutindo aqui agora é isso aqui, a oficina 1. É uma oficina prevista para 5 dias, mas a gente decidiu esticar para 6. Então, o 6º dia é um sábado, mas ele é assim, o espaço vai estar reservado, todos estarão sabendo o que poderá acontecer, mas nós faremos os maiores esforços possíveis para terminar no 5º dia útil, no 5º dia, que é sexta-feira, tá? Então, esta fase que nós trabalharemos, então... Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Pronto. Essa é a faixa que nós trabalharemos do dia 20 de junho ao dia 25 de junho. Ou seja, fora a próxima segunda-feira, já é na próxima, tá? O processo não acaba aí. Esse processo é o que a gente vai explicar hoje, como será essa oficina, mas depois terá outra oficina, que agora já tem data planejada, que é do dia 1 ao dia 5 de agosto, que é onde, baseado nesse diagnóstico, a gente vai discutir os cenários e as propostas para os próximos anos. Então, daqui também é uma oficina participativa. Quem deve trabalhar são os atores locais, né? Obviamente que aqui sempre haverá uma condução também da prefeitura, porque quem executará será a prefeitura. Então, por exemplo, não adianta a gente fazer uma proposta de vamos colocar mais 2 fiscais em cada praia. Espera aí, existe orçamento para isso? Isso é o que a gente gostaria. Então, aqui, nesse momento, que será em agosto, a gente vai trabalhar o que os atores locais gostariam
dentro das possibilidades que existem da gestão pública, porque, ao final das contas, quem vai ter que executar isso, arrumar o orçamento, vai ser a gestão pública, né? Após esta oficina, então, a gente trabalha no texto final, né, que é uma minuta. Esse texto final vai ficar em consulta pública por um tempo, e depois são marcadas as audiências públicas, que a gente espera que ocorra final de outubro, começo de novembro. E aí encerra-se o ciclo de construção do plano e inicia o ciclo, então, da implementação, que é um ciclo contínuo. Daí será definido, então, um comitê gestor, o tal do comitê gestor, que nada mais vai funcionar exatamente igual a um conselho municipal, né? Formado por lei, votação entre os pares, enfim. Mas isso só vai ocorrer lá junto com a audiência pública, lá para final de outubro, começo de novembro, tá? E aí esse ciclo se mantém como se fosse aí executa, vê se tem orçamento, vê se tem recursos, revisa, o conselho, a comissão municipal define o que vai ser feito e fica nesse fluxo constante. Então, esse é o fluxo do projeto Orla, tá? É verdade. Tem alguém com vídeo, com o áudio ligado. Então, de novo, aqui um mapinha, né, que também vai ficar com vocês, que eu reitero aqui que não será toda a orla. Eventuais pessoas que são desses locais vão ter que ter um pouco de paciência. Isso não tem nenhuma restrição legal, a restrição aqui foi somente porque quem está financiando este PGI é o Ministério do Turismo, e a verba era curta, então foram determinadas essas 5 regiões aqui, tá? Que era o que o recurso conseguiria fazer. Nada impede que depois a prefeitura, com recursos próprios dê continuidade e faça. Aqui cabe mais uma UP, né? Mais uma UP aqui e mais uma lá de Barra do Saí até Boracéia. Então, aí a gente teria toda a orla completa, tá? Mas, neste momento, a gente vai estar discutindo, são essas 5 UPs aqui, né? UPs é a unidade de planejamento, a gente já tinha falado disso, né? Basicamente, uma coisa que eu não tinha comentado nas vezes anteriores, né? O que delimita uma UP da outra aqui, né? Por exemplo, essa UP que está entre duas aqui, Camburi, a UP chamada UP Camburi, da UP Baleia, UP Maresias. Esse limitezinho aqui, ó, é exatamente a divisa do bairro, tá? Então, foi essa uma estratégia que a prefeitura usou, que eu achei bastante coerente, né? Fica fácil de entender, não precisa ficar se referenciando a pontos georreferenciados. É a divisa dos bairros. Então, para que vocês possam entender, na divisa dos bairros aqui, pegando apenas a faixinha da orla aqui dos 50 metros, né? Que dentro desses 50 metros, entre o final da praia e até a linha de 50 metros, dentro dela, normalmente, está também a faixa de marinha, a faixa que pertence à União. E vai até a isóbata 10. Então, aqui não aparece nesse mapa do Google, porque o Google não tem as isóbatas, né? Que são as linhas de profundidade das cartas náuticas. Então, basicamente, essa aqui é a isóbata 10. Por que Maresias ficou com uma área tão curtinha e Baleia tão grande, né? E a UP1 aqui também, que é São Francisco, é também tão grande, vai até quase meio do canal. Simplesmente porque a profundidade de 10 metros vem por essa linha aqui, tá? Isso significa, então, que essa zona marinha aqui também é uma área de gestão desse projeto, tá? Aqui tem, nesta apresentação que eu mandei para vocês, tem um link para o Google Maps de cada UP, que aqui a gente está vendo lá, foi bastante resumido. Eu vou entrar em uma aqui só para vocês verem, tá? Mas depois vocês podem entrar, não era muito objeto desta reunião, mas vamos já mostrar. Ó, tem no detalhe aqui, ó, qual que é a área marinha. Você vê que lá no São Francisco vai até o meio do canal, porque a isóbata 10 lá é mais rasa, né? Mas à medida que a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver essa faixa de segurança aqui mais nítida, né? Que é aquela faixa de 50 metros. Então, é aqui que a gente vai dizer o que a gente
pretende para a Orla nesses próximos anos. Então, nada daqui para dentro interessa, né, dessas áreas. Então, para depois vocês darem uma navegada nesse Google, vocês podem olhar aqui nessa apresentação que eu mandei para vocês, que tem os links ó, da UP1, UP2, UP3, UP4 e UP5, tá? Aqui tem um perfil do público inscrito, não interessa. Isso aqui acho que eu já tinha mostrado para... Ah, não, isso aqui eu mostrei na apresentação que eu gravei, que é assim, daqueles comentários que vocês fizeram lá, expectativas sobre o Projeto Orla, eu fiz uma nuvem de palavras, acho que muitos de vocês já devem ter visto isso aqui, né? Das palavras que mais apareceram, então tem aqui conhecer, participar, sustentabilidade, desenvolvimento, isso aqui são curiosidades. Isso aqui eu vou pular, a parte de legislação eu já tinha passado para vocês também, eu vou pular e vou direto para a oficina, que é o que nos interessa hoje. Então, nós teremos essa oficina 1, chamado de diagnóstico participativo, tá? O objetivo é que vocês, juntos, nós aqui, né, eu estarei fazendo essa facilitação, mas quem deve falar é quem conhece melhor, quem está aí perto do território. Faremos esse diagnóstico paisagístico, ambiental. Então, nós faremos uma visita em campo para vocês ir com um olhar diferenciado, né? Enxergar o território de diversos pontos de vista, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista econômico. Talvez os setores mais ambientalistas vão defender mais uma pauta de preservação de toda a orla, mas aí entra o setor econômico que gostaria de ter alguns equipamentos para gerar emprego e renda, enfim, todos são legítimos, e é isso que a gente tem que botar no papel e colocar regras, né? Então, a gente vai fazer isso, iniciar esse processo, identificando os elementos de paisagem, né? Eu vou falar um pouquinho disso já, delimitando espaços de interesses, propondo futuras intervenções, né? Vai ser objeto, por exemplo, de vocês com um olhar local, falar, aqui seria interessante que tivesse isso, mas a gente começa sempre definindo como está hoje, tá? Então, o primeiro passo da nossa oficina e seguida, faz parte da oficina, a visita técnica, a gente enxergar como está hoje, né? Como é que a gente gostaria, a gente chama isso de configurações e usos locais, né? Então, a gente vai fazer essa visita a campo, tá? Então, a oficina mesmo, ela vai ter, ele tem esse caráter explicativo do momento, né, desse diagnóstico. Durante a oficina vai ter lá uma apresentação inicial de quem somos, tal. E em função disso, até para a gente ganhar tempo, a gente fez essa inscrição online. Eu vou mandar para todos vocês agora uma solicitação de confirmação, porque a gente também tem essa preocupação do local lá, de quantas pessoas realmente, quem se inscreveu, vai estar participando. A gente vai fazer um trabalho de ratificação dos trechos de paisagem. O que significa isso? Eu vou voltar até aqui para o UP1, que fica mais fácil de entender. Ó. Essa UP1 aqui é a de São Francisco. Nós vamos caracterizar esta região aqui. Qual a característica? Tem excesso de turismo ou não tem? E a gente nota que essa aqui é uma UP bem fácil de entender, que a gente tem aqui, entre Cigarras e a região central, que é Pontal da Cruz, ela tem uma dinâmica mais ou menos semelhante, né, que é bastante urbanizada já, né, com comércios, etc., mas tem um pedacinho aqui no canto de cá, que vai ali da prainha do leste até a prainha aqui do Kaufmann, tem a Tatuíra aqui no meio, tem umas micro prainhas aqui, que se você pegar essa região, ela não tem muito a ver com o resto, né? São prainhas que não tem gente, não tem casas, não tem urbanização, quase em sua maioria não se chega de carro, então ela tem outra dinâmica. Então, quando isto ocorre, a gente faz uma divisão que a gente chama de trechos, né? Unidades de paisagem.
Então, esse é o P1, por exemplo, na proposta que a gente vai levar na oficina, ela vai ser dividida em 2 subtrechos aqui, o pequenininho aqui e os outros que têm mais ou menos parecido, ainda que aqui no centro tenha mais residências para cá, né? Mas quando a gente olha a orla, somente a orla, né? São muito semelhantes, tá? Então, isso só voltei aqui para explicar para vocês o que a gente chama de trechos de unidade de paisagem. Então, a gente vai ver isto, né? A princípio, não haverá discussão de remarcação das UPs, né? Quando eu digo aqui, por exemplo, vamos remarcar, em vez de a gente fazer A1, vamos fazer A1 aqui no centro, por diversos motivos. Primeiro, que como houve essa restrição orçamentária, a própria prefeitura decidiu, junto com o SPU, com o Ministério do Turismo, essas regiões. Mudar isso da oficina significa que todo esse estudo que a gente fez agora, esse pré-estudo, não serve mais para nada, e teria que refazer aqui, então a gente já começa invalidando a oficina, né? Só para deixar claro que a gente vai trabalhar dentro desse espaço aqui, né? Por exemplo, em Guaicá também ocorre o mesmo aqui. Deixa eu entrar aqui um pouquinho na de Guaicá para vocês entenderem também, vai ficar facinho de entender. Aqui a Guaicá é a 2, o P2. Aqui em Guaicá também ocorre mais ou menos a mesma coisa que ocorre lá na UP1, que é uma unidade que vale a pena uma subdivisão, porque Guaicá e Baraqueçaba têm uma dinâmica semelhante, né? Várias residências tanto de veranismo quanto de moradores, com turismo, um turismo e um uso da praia consolidado. Já quando você pega essa costa aqui, que também faz parte, né? Faz parte do nosso estudo, não tem nada a ver com esse outro aqui na Prainha do Sono, lá na Praia Brava de Guaicá, e esse costão, que é o costão do navio, não tem muito a ver com o resto, né? É um local mais deserto, tal. Então, aqui, por exemplo, é um local que não vai caber da gente pensar, por exemplo, de criar uma infraestrutura na orla, fazer um calçadão, uma ciclovia, não, é outra dinâmica, né? Então, só justifica assim a gente quebrar em trechos quando realmente for coisas muito distintas. Então, se eu não estiver enganado, eu acho que são as únicas 2 unidades que a gente fez essa divisão, mas é só para explicar para vocês o que significa trecho de unidade de paisagem, né? Que não mistura-se com a unidade de planejamento. Por que Guaicá vem até aqui? Porque, como eu disse, né, a divisão que a prefeitura decidiu junto com o Ministério do Turismo e que eu achei bastante interessante é o limite do bairro. Então, aqui começa o bairro de Guaicá, desculpa, de Baraqueçaba, e o bairro de Guaicá, ele vem até aqui, ele vem até esse morrote aqui, que eu não sei o nome, mas ele vem até aqui. Então, por isso que, em relação à orla, a gente vai trabalhar nesse trecho. Então, durante as oficinas, a gente então vai trabalhar esse trecho, né? E as descrições que nós fizermos aqui, essa praia ela é bastante natural, ela tem pouca visitação, uma descrição, um diagnóstico, e como a gente gostaria que essa praia fosse, ela tem essa diferença entre o trecho 2.1, né, que a gente decidiu padronizar a numeração para ficar mais fácil de compreensão. Eu tenho a UP2, eu dividi a UP2 em trecho 1 e trecho 2, então aqui é o trecho, a unidade de paisagem 2.1, aqui é a unidade de paisagem 2.2, tá? Então, isso a gente vai levar para as oficinas, e daí como que é essa metodologia? Uma metodologia bem simples, que a maioria de vocês deve estar acostumado, que a gente chama de visualização ou metaplan, tem outros nomes aí, mas é aquela metodologia que você vai se expressar escrevendo numa filipeta, né, ou cartelinha, tem vários nomes daquelas cartelinhas coloridas,
Por quê? Isso, primeiro, promove esse compartilhamento imediato das expressões de opiniões. Porque é só a gente fazer uma continha. Se a gente tiver em 40 pessoas, por exemplo, e cada um for falar durante 5 minutos, que é pouco até para se falar, né? Você teria 4 vezes 5, 20, 2 horas, 20 dá 3 horas e 40, né? A gente teria, assim, só para dar a voz para 5 pessoas, 3 horas e 40 para falar de um tema, né? Então, essa forma, ela fica um pouco mais mais fácil de conduzir, né? E enquanto eu estou escrevendo a minha opinião, todas as pessoas podem estar escrevendo ao mesmo tempo. Então, é como se a gente tivesse, assim, todo mundo falando ao mesmo tempo. Como não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, a gente se expressa através dessas cartelas que serão fixadas, mas em cada grupo, em cada UP, né, em cada unidade de paisagem, nós vamos definir um relator. E esse relator, além de a gente estar colocando na parede, como sempre faz, né? A gente vai estar registrando isso numa planilha eletrônica, numa planilha Google, tá? Então, paralelamente, a gente tem esses dois registros. Isso permitirá, por exemplo, que essa planilha Google ela seja disponibilizada ao público que eventualmente queira acompanhar, tá? Então, esse foi o objetivo da gente fazer simultaneamente. Por que não fazer só na planilha Google? Porque essa forma de da gente colocar na frente as cartelinhas, ela primeiro, quem está ali participando no momento visualiza naquele momento tudo que está sendo discutido, né? E, eventualmente, uma cartelinha que não está bem escrita pode ser retirada e reescrita, enfim. Então, tem essa maleabilidade, né? E, segundo, né? Quando a gente precisa escrever, a gente tem uma reflexão, porque a gente tem que tentar ser conciso nas nossas ideias e escrever ali numa papeleta, em uma frase de 3 linhas. Não pode misturar ideias, né? Porque não, você não pode colocar 2 ideias na mesma cartelinha? Porque se uma delas não for aceita pelo grupo, eu não tenho como rasgar a cartela, né? Daí essa ideia de, ó, escrevam só uma cartela, escrevam quantas cartelas quiser, mas só uma por cartela. Isso facilita a organização das ideias, mas essa técnica ela funciona da seguinte forma, né? Quando eu escrevo uma proposta, uma ideia, ou quando eu caracterizo, eu digo que aquela praia ela tem excesso de turistas, por exemplo. Essa praia tem excesso de turistas, ela não aguenta mais, ela está com a capacidade de carga excedida. Eu escrevo isso na minha cartela, no momento que você escreve a opinião é tua, tá? No momento que a gente coloca numa parede e todo mundo lê e concorda, ela deixa de ser tua e passa a ser do grupo, tá? Então, essa é a ideia de escrever nas cartelinhas. Então, daí todos podem se expressar livremente, só que no momento que você está escrevendo, você está dando sua ideia. No momento que ela vai para frente e é compartilhada com todos, ela passa a ser nossa ideia, né? E a gente, então, vai registrando isso numa planilha. Ao final de uma oficina, a gente tem aquilo registrado. Então, não se perde, porque quando você tem também só opiniões faladas, é difícil você registrar, né? Fica muito na intuição do registrador aí, né, do relator, né, eu entendi isso. Não tenho que entender, é o que a pessoa quis, é o que a pessoa disse, né? Então, é daí que nós vamos utilizar, por isso nós vamos utilizar essa técnica mista aí, né, de cartelinhas com registro em planilha, tá? Então, como eu disse, agiliza o debate, né, ganha esse tempo. Então, é isso que nós vamos fazer. Basicamente, nós vamos trabalhar nesse conteúdo aqui, ó, pensando no cenário atual. O que nós vemos lá no local? Aspectos físicos e naturais, coisas do ecossistema e características locais. Então, isso que a gente chama de cenário atual. Então, essa planilha que eu passei para vocês aqui é uma planilha simplesmente de exemplos tirados de outras oficinas,
de que as pessoas foram escrevendo, para vocês pensarem, mas o que eu escrevo? O que é aspecto físico? Então, por exemplo, tem fragmentos na Mata Atlântica, é uma característica físico-natural. Tem uma cachoeira perto, tem vegetação exótica, existe trilhas no local, tem restinga ou manguezal, ou ainda restos de restinga, né? Às vezes nem, não tem muito, mas você vê lá presença de restinga. Enfim, é uma caracterização local que vocês farão em campo, né? Depois, características locais socioeconômicas, ó, tem rancho de pesca, tem muita construção, tem construção de 2 andares, de 3 andares, tem muito quiosque, tem barraca na praia, tem camp ilegal, tem trilha, sei lá, tudo que vocês desejarem escrever. Tem, no caso, aqui até é uma coisa que a gente viu mesmo, né? Tem emissário submarino, lá nas cigarras tem a saída lá do emissário submarino. Então, são como a gente está enxergando o local. Depois, em outro momento da oficina, a gente vai trabalhar o cenário futuro, como a gente gostaria de ver aquilo, então, né? Então, cenário desejável, como a gente gostaria de ver isso no futuro, e qual é o cenário tendencial, que é aquilo que significa que, se nada for feito, o que poderá acontecer aqui? Né? Então, nós temos, por exemplo, uma praia aqui que tem um turismo de um dia, por exemplo, já bastante consolidado. Então, o que a gente gostaria? De manter um ordenamento mínimo. Se isso não for feito, a gente poderá ter um turismo de massa, uma massificação, enfim. Então, é isso que a gente chama de cenários, tá? Estudo de cenário, cenário atual, cenário futuro. Em seguida, também, isso aqui eu estou passando para vocês o que a gente fará nas oficinas, tá? Só para vocês entenderem o que nós vamos fazer lá, tá? Depois a gente vai elencar os problemas, né, existentes. Os problemas aqui estão ligados também a conflitos, né? Por exemplo, falta de saneamento, praia contaminada, ocupação de faixa de areia por particulares, congestionamento, enfim, tem uma série de problemas. Vamos trabalhar também os potenciais, né? O que a gente poderia potencializar daqui, né? Tem lá algum sítio arqueológico, tem uma igreja, tem, sei lá. Depois desses problemas aqui, quais são as atividades geradoras, o porquê que ocorre, né? Esses problemas, os impactos que causam. Aqui são os projetos previstos, né? Talvez aqui seja uma coluna mais direcionada à prefeitura, mas quem conhecer ou tiver alguma informação, né? São projetos previstos para aquela faixa. O que existe previsto? Então, vou citar um que a gente, conversando com a prefeitura, a gente foi informado. A gente vai trabalhar na UP1, que é ali de São Francisco. Então, a gente vai trabalhar um projeto de ordenamento da faixa ali da Praia de São Francisco, mas já tem um projeto previsto da prefeitura lá, que é fazer um novo pier dos pescadores ali, né? Organizar aquele local ali do lado da cooperativa, enfim. Então, são projetos previstos. Então, esse é o nosso trabalho que a gente vai fazer durante 2 dias em cada setor, né? A gente vai, então, os 2 primeiros dias lá no sul, a gente vai estar falando de tudo isso aqui das 3 UPs, né? Das 3 UPs. E depois, mais 2 dias, tudo isso aqui das outras 2 UPs. E depois, nos 2 últimos dias, consolidação disso, porque lembrando que isso vai ser um plano municipal. Então, não é só o desejo dos moradores locais ou dos frequentadores locais, é o desejo dos munícipes de São Sebastião. Então, por exemplo, quem mora na UP1, lá na Praia das Cigarras, por exemplo, vai falar, mas eu gostaria muito que na Praia das Cigarras não houvesse mais turismo de um dia. Aí quem mora em Guaicá e quer frequentar lá, fala, mas eu não concordo, porque eu gosto de ir lá e gosto de levar minha família. Então, estou dando um exemplo bem simplório aqui, mas a ideia é que o projeto Orla seja um projeto do município.
Por isso que existe esses 2 dias que a gente chama de plenária, porque tudo que foi discutido regionalmente, ou seja, lá no sul e depois aqui no norte, tem que ser referendado localmente. Daí a necessidade. Quem está no sul e trabalhou nisso aqui tem que estar lá na plenária para defender essas mesmas ideias, porque pode ser que alguma coisa aqui que foi pensado lá, que não haja uma concordância do município como um todo, e isso vai ser simplesmente eliminado daquele plano, né? Então, a oficina 1, ela tem este caráter de a gente levantar esse diagnóstico, né, fazer a caracterização, fazer levantamento de problemas potenciais, atividades geradoras, efeitos, impactos e tal. Então, aí se encerra a oficina 1. Nós, como facilitadores, iremos organizar todas as ideias, por isso que a gente está fazendo de uma forma aqui que já vai saindo meio organizado, né? O que a gente discutiu, na verdade, cada quadradinho, cada célula dessa planilha aqui é uma cartelinha que foi colocado lá na frente, né? A gente até deixou aqui com cores para entender também que quando a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar com as cartelinhas coloridas, não exatamente nessas coisas que estão aqui, mas a gente vai trabalhar para diferenciar o que era caracterização de cenário, o que são problemas, o que são potencialidades, enfim. E a gente também abre até a possibilidade, tem gente que gosta de se expressar desenhando, né? Está sendo muito comum nas oficinas, não é obrigatório, mas pode ser uma forma. Isso aqui eu peguei de outros PGIs, de outros municípios, onde tem lá uma pessoa que gosta de desenhar, ela desenha o cenário. Então, aqui, só para vocês entenderem, aqui é o desenho de um cenário, se eu não me engano, é de uma praia de Santa Catarina. Eles desenharam, o cenário atual é mais ou menos isso, ó, tem um pouquinho de árvore aqui, tem um passeio público, tem aqui um pequeno resort aqui, e tem essa urbanização. Então, esse é o cenário atual. O que a gente enxerga para o cenário futuro é isso aqui, ó, alta verticalização, as ruas estreitas no meio, vários complexos hoteleiros aqui, bem na orla, a ocupação daquela faixa de restinga, de mangue ali, né? A privatização de praia, quando se diz privatização de praia, por exemplo, os complexos hoteleiros ou condomínios fechando as entradas. Então, isso aqui, as pessoas lá daquele grupo, né, fizeram dessa forma. A gente vai ter essa abertura também, quem quiser, tá? Mas, enfim, a proposta é trabalhar nisso aqui, ó. Qual é o cenário atual, o cenário futuro, os problemas, potencialidades e tal. Tá, e propostas? A gente só falou de como eu vejo hoje, quais são os problemas, o que são potenciais atividades que podemos desenvolver aqui, potenciais obras urbanísticas que podemos propor para que a prefeitura execute, enfim, tem uma série de coisas. Mas e quando que a gente vai falar das propostas mesmo, das ações? Isso é na oficina 2, tá? Então, a oficina 2, esperamos que todos que participem da 1 participem da 2, porque é importante conhecer como que a gente viu esse ambiente para chegar lá na 2 e falar, daqueles problemas, por exemplo, de falta de saneamento, a gente tem que turbinar o plano municipal de saneamento básico para que seja ou colocado mais recursos ou buscado recursos externos, né? Uma das coisas que nós fizemos aqui também no pré-diagnóstico, mas aí com toda a experiência de vocês no território, pode ser melhorado, são o levantamento de potenciais fontes de recurso, né? Para quem é do turismo, aí, quem participa do Contour, deve saber que tem lá, por exemplo, apenas um dos potenciais fontes, né? Deve se lembrar aí do DADTUR, né? Que é um fundo estadual onde os municípios podem apresentar projetos, por exemplo, de urbanização de uma orla. É um projeto que cabe totalmente lá. Enfim, então tem essa levantamento de potenciais fontes de recursos e aí sai, então, esse plano, né? E depois da oficina 2, como eu disse, a gente faz, então, um documento. Esperamos, né? Não é uma obrigatoriedade, né? Mas esperamos que isso possa se tornar
instrumento legal, por exemplo, ou uma lei, um decreto, ou qualquer coisa do tipo, não só um plano de gaveta, né? Bom, enfim, é isso que nós trabalharemos nas oficinas, tá? Por isso que a gente fez essa preparação prévia para que se entenda assim, o que é possível nas orlas, nas faixas de orla, a importância do turismo, né? Ainda que haja os conflitos, mas a gente não tem como fugir, né? Nós somos um município litorâneo, nós somos um município turístico. Eu estou falando nós aqui em todo o litoral norte, né? Nós estamos mais ou menos no mesmo barco, né? Então, enfim, é isso, tá? Esse é o trabalho que a gente fará nas oficinas, tá? Falei bastante, o recado que eu queria passar era mais ou menos este, tá? Eu vou descompartilhar aqui a tela e vou abrir agora para perguntas aí. Eu tenho uma pergunta, Carlos. Manda, Thelma. Meu querido, mas assim, tá maravilha, mas até que ponto a prefeitura vai ser absolutamente assim clara na intenção em relação às praias, né? Porque hoje em Guaicá, eu moro na UP2, né? A gente sabe ou escuta falar que vai ter um condomínio com mais de 300 casas no outro lado da estrada. Quando nós temos problemas de saneamento, quando nós temos problemas de acesso, já que hoje, você sabe, temos 3 acessos em Guaicá, que é Capitã Antibes, onde tem a Polícia Rodoviária e o Portal do Carmo. Então, a gente não sabe nada do que está acontecendo. Então, como a gente vai discutir, né, Guaicá se a gente não sabe o que vai acontecer? Porque a gente sabe que está rolando alguma coisa por aí, né? Então, assim, seria muito legal se a gente tivesse a transparência da prefeitura no sentido de, olha, vai acontecer isso, nossos planos são esses, porque aí a gente consegue, enfim, avaliar de uma forma real. Senão fica papo de doido, né, Carlos? A gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe aqui. A gente tentou, enfim, entender o que vai acontecer e nós não sabemos. Então, a gente pode discutir tudo isso e, de repente, temos mais 300 casas do outro lado da estrada, né? A gente não sabe como fica a questão hídrica, porque nós temos uma questão né, o Ribeirão Grande, que serve Guaicá, Bari e Pitangueiras. A gente não sabe como fica a questão do acesso, a gente não sabe nada. Então, eu me sinto um pouco incomodada de discutir o futuro daqui, da UP2, sem saber quais são os planos da prefeitura. Olha, Thelma, então, você viu que uma das colunas lá são os projetos previstos. Agora, ainda que vocês tenham essas dores aí, né, vamos chamar assim. Dores não, a gente quer transparência, só isso. Mas é uma dor, Tem né? dor. Não é uma dor física, mas é um incômodo, Claro. O que é obscuro é sempre incômodo. Exatamente. Então, bom, primeira coisa, eu acho que isso pode ser trazido sim à discussão em função principalmente da vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade afeta lá na ponta, né? Agora, também, nós não estamos falando de um plano diretor, tá? A gente não pode ter uma grande expectativa que a gente está falando de um plano de ordenamento de uma faixinha de 50 metros do limite da areia até para dentro, né? Que inclui ali a faixa de marinha também, mas o território é esse, é uma faixinha de 50 metros. E o ordenamento marinho, que eu cito um exemplo, a gente fez uma visita técnica com a prefeitura e a gente viu em loco, por exemplo, eu estava lá entre Camburi e Camburizinho, tem o rio Camburi, a gente atravessou a pé, passou uma lancha a 1000, assim, bem no meio entre eu e a Gilda, assim, né? Então, esse tipo de ordenamento, ele cabe no PGI, bem como, por exemplo, eu não sei se vai ter conflitos, vocês vão dizer se há conflitos em área marinha também. Por exemplo, a gente viu alguma coisa, mas tem que ser colocado pelo pessoal local, que lá nas Cigarras também tem. Então, o ordenamento marinho sempre foi da prefeitura, nunca foi da Marinha, como se achava, né? O ordenamento
ordenamento significa fazer um zoneamento, um zoneamento aqui pode isso, aqui pode atracar, jogar âncora, aqui pode só stand-up, enfim, isso não cabe à Marinha, tá? Como eu disse lá nas aulas anteriores, nos webinars anteriores, a Marinha só se preocupa com documentação e segurança, tá? Uhum. Então, mas quanto à parte atrás, não é objeto desse estudo, desse plano, ainda que tenha essa preocupação que quaisquer poluição que está lá no fundo, ela vai afetar aqui na ponta, né? A gente vê bastante. Então, a gente viu isso em Maresias também, aquele rio lindo, maravilhoso que tem ali na Maresias, só que ele já chega poluído ali. Então, na praia já está poluído e a poluição vem lá do fundo, né, das ocupações desordenadas. Exato. Então, ainda que a gente esteja falando aqui dessa faixinha pequena, a gente pode apontar, sim, como problema toda a parte de saneamento. Eu não sei, eu não lembro dos relatórios do CBH em relação à disponibilidade hídrica aí de Guaicá. Se ela for uma limitante hoje, isso tem que ser considerado também, né? No momento da aprovação, principalmente condomínio, né? Condomínio normalmente quem aprova, além da prefeitura, é o GRAPROAB, né? E para se aprovar condomínio tem que ter disponibilidade de água pública, né? Concessionária pública, isso faz parte. Será que é todo lugar assim? Não sei, mas é assim que deveria funcionar. Não deveria... Oi. Deixa eu falar um pouquinho das cigarras, que está bem parecido com o que acontece com a Telma. Nós também estamos com algumas propostas aqui de condomínio, e assim, uma das grandes questões que a associação está preocupada é exatamente com o saneamento básico. A parte de saneamento básico do emissário, que você já viu aqui, não dá conta nem do que nós temos. Se for acrescentar 80 casas, 30 casas, sei lá quantas casas, de qualquer forma, nós temos que pensar como reorganizar isso de uma forma atualizada, porque esse tipo de saneamento que nós temos nas cigarras é um saneamento antigo. Por quê? A casa... Espera um pouquinho só. A praia, quando ela foi constituída, era o que dava para fazer. Mas agora está chegando coisas novas, tem coisas mais modernas que nós temos que exigir que aconteça, porque senão vai sobrecarregar. Então, eu acho que é muito parecido com o da Telma. Então, assim, o que as cigarras têm? O que Guaicá tem? Ela tem essa estrutura que para poder vir novas estruturas, tem que estar mudando a base do assunto. Exato. Então, eu penso assim. Tá? Exato. É isso. Bom, de novo, gente, eu acho que essas preocupações com o saneamento, principalmente, podem ser levantadas lá. É um problema chegar que se a gente estiver poluindo lá em cima, e nas cigarras também tem o problema do emissário, assim como ali na UP2 também, indiretamente, vocês recebem uma herança ali do emissário do Araçá, que apesar de que, né, a gente... Em outra época, a gente foi visitar a estação de tratamento, está encaminhado, né? Vai resolver logo ali, mas tudo que surge linha acima é uma preocupação. Agora, quanto à legislação, eu não conheço a legislação de São Sebastião nessa parte de condomínios, né? A gente leu só a parte que interessava na orla mesmo. Eu não sei se pode ou não ali em cima. Como que é o zoneamento, por exemplo, o zoneamento econômico e ecológico, mas já fica a dica que eu acho que precisa ser visto ali. Eu acho que a questão, Carlos, não é que a gente é contra, não, longe disso, né? Mas a questão é a transparência da gente entender o que vem pela frente e quais são as ações que a gente tem que fazer para mitigar danos lá na frente. Para manter que hoje Guaicá é uma praia que recebe veranistas, turistas, moradores, pessoal do centro vem para cá, então, e é uma praia ainda, graças a Deus, bastante preservada. Então, quais são as medidas que a gente tem que tomar, independente de vir desenvolvimento, não é aquela coisa que eu sou contra, não é por aí, mas é o que tem que ser feito para a gente conseguir manter a qualidade da praia que a gente tem hoje. É isso, né? Não vou discutir aqui lei de zoneamento, mas a questão é que é tudo muito embaixo do pano, e isso que irrita.
Só isso. Ô, Thelma, então, como eu falei, não será nessa primeira oficina que a gente vai colocar propostas, mas na segunda, eu nem deveria estar falando propostas aqui, né? Porque eu sou facilitador, mas, por exemplo, num caso deste, pode ter lá na frente, quando a gente for na oficina discutir propostas, que nenhum empreendimento que eventualmente possa causar poluição dos corpos hídricos, aí, ou poluição da praia, seja aprovado sem ter sem passar, por exemplo, pelo comitê, por essa comissão, né, que eu falei que é uma espécie de conselho, aprovação, né? Pode ter isso, né? O que vai ter de propostas, vocês podem viajar à vontade, tá? Podem ir pensando, inclusive, que é até bom que o objetivo dessas pré-oficinas é justamente isso, para que vocês já possam ir pensando, que a gente chega lá já com uma coisa mais pensada, né? Perfeito, tá ótimo. Tá. Ô, Marilene, você está falando que não alguma coisa? Falei alguma coisa errada, não? Não, eu quero falar. Ah, tá. Eu estou falando assim que eu quero falar. Você fez assim. Pode falar. Posso? Não passei na frente de ninguém? Não tem ninguém com a mão levantada aqui que eu estou vendo, não. Eu só quero contar eu vou contar uma historinha muito rápida para vocês. Em 1980 e bolinha, 1900 e bolinha, aí eu participei da primeira reunião da Federação Pró Costa Atlântica. Talvez vocês conheçam, é a federação que tem todas as associações de bairro de São Sebastião. Foi uma reunião que durou 7 horas, começou às 2 horas da tarde, terminou às 8 horas da noite. Nós discutimos como que a gente ia trabalhar com a prefeitura, como que nós íamos nos reportar à prefeitura. E disso saiu um único ponto, depois de 7 horas de reunião, era fiscalização. Isso e que a gente chegou no ponto ali. Se a gente tem uma fiscalização correta, insistente, persistente, sem corrupção, os nossos problemas são minimizados, tá? Então, eu gostaria assim, eu não sei se tem alguém da prefeitura aqui nos ouvindo, participando, mas seria muito interessante que eles viessem com alguns dados, porque a gente vai falar de areia, de condomínio, de meio ambiente, a gente vai falar de muitos pontos, e vai sair um projeto, um trabalho muito bacana, que só vai melhorar o município que a gente mora, que a gente gosta, que a gente adotou de coração para viver aqui. Mas a gente pode fazer o melhor planejamento, as melhores propostas. Se não tiver fiscalização, nós estamos perdendo o tempo da gente. Então, eu gostaria, assim, que, se você pudesse, Carlos, ou se tiver alguém aqui da prefeitura, como é que a fiscalização trabalha hoje? Como ela pretende trabalhar depois dessa proposta? Quantos fiscais ambientais, de tributária, sanitários, existem no município? Eles trabalham aos finais de semana? A gente consegue falar com eles no sábado e domingo? Porque nós vamos ter problemas, entende? A gente vai determinar que a coisa fique pronta, vamos supor, fique montada de uma forma muito bacana, só que se a gente não tiver fiscalização, por mais que a gente tenha um projeto maravilhoso também socioambiental, de educação ambiental para a população dessas 5 UPs, a gente precisa de fiscalização. Então, eu acho assim, que é muito importante que a prefeitura venha com isso, entende? Ou com alguma proposta, a gente vai dobrar, a gente vai melhorar, porque senão não vai adiantar. Eu vou até o final, eu persevero. Eu estou desde 1985 brigando, lutando, fazendo, então eu persevero. Então, eu acho que... Eu dou outro exemplo aqui. Os condomínios começaram a aparecer em Barequeçaba. Tem um pronto, os condomínios de mais de 1 milhão, não sei o que lá. Pergunta se algum deles tem lixeira para lixo reciclado. Não, só tem para orgânico. Condomínio, assim, de 8 casas e tal, tem uma lixeirinha, assim, pequenininha. E aí? Então, olha, mas, Marilene, então, eu repassarei essas demandas, sim, mas também nós aqui estamos agora num grupo de sociedade civil, eu fico assim meio com um pé lá, um pé cá, né, porque
eu sou um facilitador que conhece a região, então eu acabo, às vezes, quase influenciando. Mas, por exemplo, nas propostas, podem surgir propostas do tipo, todos os condomínios de orla são obrigados a ter coleta seletiva, etc. e tal, fazer um cronograma junto à prefeitura. Isso pode vir como proposta, além de esperar uma resposta da prefeitura também, tá? Ana Elisa, você quer falar? Isso. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu gostaria de saber qual que é o comprometimento da prefeitura em efetivar, quer dizer, concretizar todas as propostas que a gente vai trabalhar. Quer dizer, essa verba existe e vai precisar de um aval deles, ou a gente, ao aprovar, vai acontecer? Porque, como ela falou, a gente vai trabalhar em cima disso, tem uma série de demandas. Camburi nem saneamento básico tem em nenhum lugar, está atrás de todos. Quer dizer, esses problemas todos, a gente está até pior, porque uma série de condomínios com uma fossa sem condições, descarte no mar direto, tá ruim a situação, mas a gente precisa não só da fiscalização, como um comprometimento para que esse trabalho nosso tenha um sentido. Bom, primeiro, Anelisa... Eu não sei se eu perdi isso no caminho que você já falou, me desculpe se eu estou atrasada. Sem problemas. Esses webinários justamente para dar essa equalização de informações, porque senão, você imagina, se todas essas coisas que a gente falou em 4 webinários, fosse falar lá na oficina, a gente não ia ter oficina, né? Então, o objetivo está sendo atingido, era esse mesmo, tá? Bom, primeiro que não está amarrado a nenhuma verba, não é algum dinheiro que a prefeitura tem e precisa da gente para definir. Não, isso é um planejamento de longo prazo, que a prefeitura é obrigada a fazer, tá? Tem um decreto federal, né? E isso eu falei um pouco lá, você pode olhar nas apresentações, mas os números não importam muito, tá? Existe um decreto que obriga as prefeituras a fazer um plano de ordenamento da sua orla, tá? Qual é a contrapartida? O que levaria uma prefeitura a realmente concordar com uma decisão federal? Uma das coisas é que, primeiro, que elas estão sendo meio que obrigadas, mas a outra coisa é que aquelas verbas que muitos de vocês conhecem, que é a verba que vem dos RIPs, né, daqueles imóveis que ocupam uma faixa da União, né? Hoje vai para a União, parte desse recurso passará a vir para o município. E a ideia, né, é que ela seja usada justamente para essa fiscalização, para esse ordenamento, tá? Obviamente que não existe uma legislação para isso, falar esse dinheiro aqui está carimbado, tem que ser para o fiscal A. Não existe isso legalmente, tá? Por isso que vai ter uma comissão, vai ter o conselho, de novo, né? Eu gostaria muito que tivesse chamado de conselho, mas como é uma coisa nacional, eles padronizaram esse nome, né? De comitê de acompanhamento do projeto, que vai ser responsável, vai ser paritário, né? Que vai ser definido lá junto na audiência, como funciona nos outros conselhos, né? Vai ser escolhido meio a meio, né? Paritário, né? E constituído através de algum tipo de instrumento legal, ou decreto ou lei, tá? Quanto ao compromisso, eu não posso, a gente não pode, nem eu nem vocês, ninguém vai conseguir garantir que todos os governos que passarão vai ter o compromisso de executar aquilo que está num plano, é um plano, né? Agora, eu também não conheço muito o prefeito, tá? Não estou defendendo nem bandeira A nem bandeira B, mas o prefeito assinou um termo, né? Ele assinou o TAGP, que é o termo de adesão de gestão de prazos. Então, ele assinou, né? Primeiro que para participar desse edital que o Ministério do Turismo abriu, para o Ministério do Turismo dar esse apoio técnico para os municípios, ele tinha que ter previamente assinado. Então, muitos municípios não participaram por não ter assinado. Ele assinou e não foi agora, já foi em 2019, tá? Ele teria 3 anos para executar esse TAGP que ele está sendo feito agora. Por questões da pandemia, 2020 e 2021, nada ocorreu. Então, por isso que foi estendido. Então, ele assinou, imagina-se que ele tenha algum compromisso. E
foi definido, não foi o facilitador, não foi o Ministério do Turismo, não foi ninguém. A prefeitura definiu 4 secretarias para cuidar disso, certo? Que é a Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Habitação e Obras, tá? Então, tem uma pessoa de cada prefeitura participando. Agora, tudo isso são compostos por pessoas, né? Cabe a nós, que seremos a sociedade civil, né? Acompanhar todo esse processo, tá? Não existe uma garantia, assim, não, se o que tiver escrito lá vai ser executado. Quem conhece um pouco aí da administração pública, né? Alguns de vocês já trabalharam lá, sabe como funciona, né? Tem que ter orçamento, tem que estar tem que estar no PPA, tem que estar lá na OA, tá? Então, o segundo momento, depois de planejar as ações, de tudo isso que nós estamos pensando aqui, vai ter dinheiro para isso? Onde vai se buscar dinheiro? Tem uma listinha lá de sugestões. Não significa que está certo. Mas, por exemplo, o PIR dos pescadores que está sendo feito lá em São Francisco é um dinheiro do DAD. Tá? Acho que parte do DAD a prefeitura vai entrar com uma contrapartida. É assim que vai funcionar. Tá? Você falou de 1.400 RIPs, acho que tem um pouco mais até. Então, isso é uma coisa que hoje o cadastro de RIPs está no SPU. Tá? Com esse PGI, que está atrelado também à municipalização da gestão, tá? Não é porque o São Sebastião decidiu fazer, é que o SPU vai municipalizar toda a gestão de praias. Tá? Quem conhece o SPU, quem trabalhou no poder público, sabe, o SPU em São Paulo deve ter umas 3, 4 pessoas, eles não conseguem cuidar disso, né? Então, a proposta do SPU federal é de, após realizar o PGI em todos os municípios, todos os municípios costeiros terão que fazer seus PGIs. Após fazer o PGI, o passo seguinte é que eles passam a gestão para o município. Então, quem fará a gestão será o município. Gestão não significa transferência patrimonial. A área da União continua sendo da União, só que vai ser gerido pelo município. Então, quem vai lá fiscalizar se está usando, vai passar a ser o município. Então, mas o município já não tem capacidade de fiscalizar o que tem hoje. Mas, com certeza, o SPU também não tem essa capacidade, porque eles não tem gente aqui no território, né? Então, é isto, tá? Então, todos esses temas aí a gente tem que colocar na mesa, naquela lista de problemas lá, tem que se pensar nisso, para depois lá na oficina 2, quando a gente pensar nas ações, a gente pensar o que nós vamos propor aqui, tá? Essa é a ideia dessa discussão, ok? Obrigada. Rodrigo, você me perguntou se essa planilha vai ser disponibilizada. Sim, a gente vai... para vocês irem para campo, né, que não sei se todo mundo entendeu, né? O primeiro dia da oficina tem uma revisão disso que a gente falou, tem uma apresentação institucional do Ministério do Turismo, enfim, tem um meio período de apresentações e coisas institucionais. O segundo meio período, cada um vai a campo, dividido em três grupos, no caso do Sul, lá, né? Nas suas áreas. Quem mora na UP1 e UP2 também está convidado para ir, tá? Vocês podem participar de todo o processo, se quiserem. Como eu disse, é um processo do município, e não só de cada um participar só da sua UP. Então, nós faremos essa visita a campo, voltaremos no dia seguinte e passaremos o dia inteiro dentro de um ambiente discutindo essas questões que a gente falou aí, tá? Então, para sair da campo, a gente vai distribuir essa planilha impressa, mas para orientação de vocês, mas vocês podem anotar onde quiser, podem inclusive tirar fotos, quem quiser tirar, mandar para nós, eu vou pensar numa forma de vocês nos enviar fotos para a gente colocar no processo também, eu acho que fica interessante. A gente faz isso nas visitas de campo normalmente. Enfim, esse é o processo, tá? Participação em campo, trazendo. Carlos, pode confirmar, por favor? O campo P2 é dia 22. Então, recapitulando, dia 20 e 21, segunda e terça. É junto, tá? Não é um dia por UP, não existe isso, tá? Então, no dia 20 e 21 são as UPs 3, 4 e 5.
tá? E o encontro nosso vai ser lá em Maresias. Todo o trabalho de prancheta, vamos chamar assim, né? Vai ser no hotel Tambaquira. Tambaíba. Tambaíba. Vai ser lá no auditório deles, mas de lá a gente sai para campo, né? Quem vai para Baleia e sair, que é o P5, e para Boiçucanga e qual que é do lado? Boiçucanga e Camburi. Camburi. Na UP4 vai ter van da prefeitura levando, tá? Quem está em Maresias, dá para ir a pé ali mesmo, né? Maresias, Ipaúba, dá para ir pela trilha também, mas quem quiser ir com seu carro próprio também pode ir, mas vai ter van, tá? Da prefeitura. Carlos, Oi, pode falar. Então, uma pergunta específica é sobre as oficinas. Por exemplo, nós faremos as oficinas aqui nas Cigarras numa época que não tem muito turista, é dia de semana, e algumas coisas. O que seria importante que nós levássemos meio já pronto dos problemas, das coisas que já foram levantadas ao longo desses últimos anos, ou mais recentemente? O que você sugere para a gente já deixar meio arquitetado, porque a visita não vai ser muito efetiva, né? Na questão da diferença de aqui na Cigarra nós temos uma diferença muito grande, assim, nós temos o inferno desde novembro até março, abril, e de lá para cá o paraíso. Então nós temos um cenário muito diferente, mas é importante a gente trabalhar em cima dos dois, do paraíso e do inferno, né? Então, primeiro que tem essa parte de você definir aquele local que você espera dele mesmo, né? E definir quais são os principais problemas. Aí nas Cigarras tem um problema que a gente vai ter que enfrentar, tá? Eu acho que é a única praia, se eu não me engano, que tem isso, que vai ter que ser enfrentado, vai ter que ser tomada uma decisão pela prefeitura junto com o SPU, que são os quiosques na areia. Então é importante, eu vou recapitular aqui, porque isso está sendo a principal discussão em todas as cidades que está sendo feito o projeto. É histórico ter quiosque na areia, construção de areia. Quiosque na areia é construção, edificação. Quiosque é diferente de um carrinho, tá? Um carrinho que o cara leva lá, monta a barraquinha e fica o dia inteiro vendendo, isso é considerado ambulante, tá? Ambulante, aonde tem excesso de ambulante, pode vir com a proposta desse plano aqui de vocês, de reestruturação, de cadastramento dos ambulantes. Vamos fazer uma proposta de eliminar ambulantes? Lembre-se que a gente falou lá no começo, é um plano de equalizar parte ambiental, social e econômica. Então, não adianta a gente viajar muito, coisas que é impossível da prefeitura depois implementar. Mas é possível, por exemplo, ter uma regulamentação, um ordenamento, que a gente chama, né? De cadastramento de todos os ambulantes, só vai trabalhar aqui quem está cadastrado, enfim, isso é possível. Agora, uma coisa que não é possível, eu quero que vocês já fiquem sabendo, porque isso vai ter que ser enfrentado. Quiosque edificado significa ter uma construção mesmo, em faixa de areia, não pode. Mas não pode agora, mudou a geração? Não, nunca pôde, tá? Não é porque... tem um cara lá que eu conheço que está há 60 anos. Ele está há 60 anos, ilegal, certo? É importante a gente saber disso, porque vai ter conflitos e a prefeitura, junto com vocês aí das Cigarras, vai ter que ter uma proposta. Sei lá, vamos fazer... eu vou chutar, gente. Por favor, como eu disse, eu tenho que evitar dar opinião, mas eu vou só dar um exemplo, porque quando nós tivemos aí na visita, uma pessoa de fora falou, isso aconteceu em outro lugar. Você pega a Rua da Praia, não pode mais passar carro, transforma em calçadão e traz os quiosques para o calçadão. Calçadão pode quiosque? Pode. Tá? Areia mesmo. Pode quiosque? Não pode, nunca pôde. Pode ter uma construção? Nunca pôde. Pode ter um avanço de uma propriedade? Nunca pôde. Não importa se e aqui não importa se é faixa de união ou não, tá? Areia é faixa da união sempre. O que a gente discute nos 33 metros lá da faixa de marinha
da maré mais alta, que pode ou não estar na areia. Tem locais que o mar avançou, então a faixa da União está, a gente chama de afogada, tá? Ela está no meio do mar. Tem outras que o mar recuou e que a faixa de areia está lá no meio de uma rua. Então, a existência da faixa da União não muda nada. No lugar que tem areia, é da União, é do povo e ponto. Não tem discussão. Tá? Essa é um dos únicos pontos que não há discussão na lei. Existem exceções? Existe, sim, uma só que eu acho que a gente pode trabalhar aqui, que são os ranchos de pescadores, que aí normalmente é feito via um TAUS, né, que chamam termos de uso, o A, eu não me lembro, termo de adesão de uso sustentável, acho que é isso. Então, rancho de pescador pode? Pode. Um rancho de pescador tradicional pode. É a única exceção que eu consigo me lembrar, assim, não consigo me lembrar a outra. Mas as casas que já invadiram, tem algum processo para... Não dá para andar para trás, né? Se as casas invadiram areia, Sim, estou falando de areia, sim. porque a faixa da União, ela ainda vai ter que ser homologada, né? Como eu disse, tem um desenho, mas ela não foi homologada, ou seja, não ser homologada significa que não há um reconhecimento legal ainda, tá? Mas Uhum. uma casa que eventualmente tenha sido construída em faixa de areia não tem legalização. Pode continuar fazendo vistas grossas o tempo que for, mas não há legalização para isso. Não há. E o que vamos fazer? Não sei, vocês vão ter que propor alguma coisa lá no plano. Eu não vou dar, eu não tenho a solução. A solução que a gente... eu estou aqui no papel de facilitador, né? Eu comentei no primeiro dia, mas só para deixar claro para vocês, nós facilitadores, é um grupo de umas 50 pessoas, mais ou menos, nós tivemos um curso na Universidade Federal do Pará, contratado pelo SPU e pelo Ministério do Turismo, de 6 meses, para explicar tudo isso para nós. Então, a gente está aqui hoje, né, apesar de ser daqui do território, a gente foi capacitado para fazer essa facilitação. Então, isso é uma das coisas que foram faladas em todas as matérias lá. Faixa de areia, como que são os termos aqui? Inalienável, ou seja, ainda que a União queira, ela não pode, por exemplo, alugar para alguém, é inalienável e é não edificável. Ponto. Por isso que a gente vê em alguns locais... Agora, a gente sabe também, né, como é a nossa justiça, ela é lenta. Então, pode ser, o cara está aqui, está ilegal, como é que vai fazer? Vai tirar ele amanhã? Não sei, eu acho que não. Vai ter que ter processo judicial. Nenhum órgão tem essa competência de chegar lá e tirar a pessoa assim, sem mais, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência também para a gente não achar que do dia para a noite nós vamos resolver todos os problemas do município. Ok. Gente, então, Oi, desculpa, Thelma. Pode falar. Não, então, dia 20 e 21 é Costa Sul, e 22 e 23 é SP1 e 2. É isso? SP1 e 2, que vai ser lá na biblioteca, tá? Lá na biblioteca, tá? O dia 4 e 5, o quinto e o sexto dia, que é dia 20, 21, 22, 23, o 24 e 25 é a plenária, que se nada mudar, né, porque eles estavam um probleminha de agendas, vai ser lá no Batuíra, lá no São Francisco, tá? Então, são esses 6 dias. Agora, quero incentivá-los a participar de outras UPs também. Quem tiver um pouquinho de disponibilidade aí, de repente, tá de boa aí, participem das outras também, tá? Tá. Então, Carlos, uma coisa que acontece nas cigarras, aqui nós temos participando 3, que eu tenho, não, 4, acho que, da Associação Cigarras Viva. A gente tem muito interesse em estar participando, eu sou de São Paulo, mas eu devo chegar, assim, na 22, que se eu conseguir na hora do almoço, daí eu continuo participando. Mas eu escutei vocês falando que seria interessante ter umas 2 pessoas fixas, né? E se houver lugar, pode vir mais pessoas. Como é que você está pensando nisso? Vera, nós não queremos restringir, podem participar à vontade. Eu não acredito, né, que vai dar lotação. Nós estamos aqui com 60 inscritos. Eu acho que uma parte das pessoas acabam não indo,
Se a gente tiver 50 e se tiver dividido mais ou menos equitativamente, não teremos problemas de espaço. Fiquem à vontade de participação aí. Eu acho que nas cigarras tem 7 pessoas, mas por outro lado, por exemplo, a UP1, ela vai ali desde da divisa ali com a Enseada, né? Como eu disse, né, é facinho de visualizar agora que vocês já sabem, as divisas são sempre em divisas de bairro. Então, ali é na divisa da Enseada até aqui na divisa do Pontal da Cruz. Importante. Pontal da Cruz. Ali é bem no pier ali, né? No quê? E dessas regiões centrais ali, do Porto Grande, aliás, se vocês conhecerem também, seria bom incentivar, não tem gente participando. Da cigarra tem bastante, tem 7, se eu não me engano, tá? Mas não tem gente participando. Seria importante que ali tem um conflito de marinas com ranchos de pescadores também. Enfim, existe conflitos em toda a orla. E a proposta do projeto Orla é não acabar com os conflitos, que isso a gente não acaba, né? Mas ter uma boa regra de convivência e minimizar esses conflitos, né? E algumas limitações talvez tenham que ser propostas. É vocês que vão falar, né? Vocês que estão aí no território, o que seria possível fazer? Pelo que a gente soube lá nas cigarras, parece que até tem ônibus de um dia lá, né? Não sei se realmente param lá embaixo ou ficam só ali em cima. Assim, não dá para resolver tudo? Será que pelo menos esse não daria para resolver? Não pode mais ônibus aqui? Isso é uma coisa que o município pode definir. Então, se tiver no plano, se é uma vontade da população, o próximo passo é a cobrança do poder público. Então, mas Carlos, eu já vou te explicar, porque esse ano nós brigamos muito com isso, e o que a Thelma falou, exatamente, a gente fala com a fiscalização, e aí eu falo desde a polícia que o ônibus está parado, que o ônibus para num lugar que é particular, então o DETRAF não pode interferir. Então, assim, na verdade, nós precisamos de fiscalização eficiente. Esse é um ponto importantíssimo neste município, porque a lei existe. Aqui na praia tem uma placa, não pode vir. A van entra, deixa as pessoas e sai. O ônibus para ali no posto de gasolina, deixa as pessoas e fica parado lá atrás. Então, assim, a lei existe já no município, não pode, só pode lá no Caraguá. Entendeu? Então, assim, esse aspecto é um aspecto que a gente tem que trabalhar e fazer ser lei. Quer dizer, já é lei, fazer funcionar, né? Fazer ser cumprida a lei. O problema aqui, muitas vezes, é isso, é a falta de fiscalização, como a Maria Anitta falou. Tá? Enfim, eu acho que essa parte de fiscalização me parece aí que é muito importante, vai ter que ser colocado lá nos problemas, né? Esse é um problema, falta de fiscalização. Quando a gente for falar lá das soluções, aumentar a fiscalização, né? Esse aumentar, obviamente que a gente não pode achar que tudo vai ser resolvido, porque fiscal é um dos cargos que só pode ser concursado, né? Não pode ter fiscal, né? Quem já trabalhou na parte pública, na gestão pública, fiscal é um do tipo de cargo que não pode pegar alguém lá e colocar, é só concurso, certo? Porque eles têm fé pública, que acho que é o nome que se usa, eles têm fé pública, mas tem que ter uma proposta lá, né? Inclusive, a gente começar a pensar fora da caixinha, de, por exemplo, fiscalização eletrônica onde o próprio município possa ser um ajudante, enfim. Tudo isso fica no ar aí para vocês pensarem, trocar ideia com os companheiros aí, para levar isso para lá. Quem não vai poder ir, a gente vai fazer o possível para transmitir, tá? Para eventualmente ter participação de quem não vai estar, mas eu queria pedir para vocês que estão participando sempre aqui, que estivessem presentes, porque ainda que tenha esta participação online, possivelmente ela só vai ser de transmissão e não de participação efetiva, né? Está lá no canal YouTube, sei lá como que a prefeitura vai disponibilizar isso. Então é isso, a gente tem que contar com essa participação, porque nós vamos, na verdade, a gente está falando de planejar o futuro da Orla. É isso que nós estamos falando, tá? Legal. Mais alguma questão, gente? Eu não consigo responder tudo, mas pode mandar aí. Pode mandar.
Bom, o nosso próximo encontro, então, agora é em agosto, é isso? Não. Ah, desculpa, Não. dia 20, Opa, desculpa. opa, Dia dia 20, 20. daí é o segundo em agosto. Ai, já estou Isso. perdida. Tá. Desculpa, gente, então é dia 20 lá e depois é em agosto, é isso? tá, ó, isso. Então, gente, ó, só ótimo. para recapitular. Todos os vídeos, inclusive esse aqui, amanhã ou depois já está lá. Todos os vídeos anteriores estão todos lá no link que eu passei para vocês. Tem um link da agenda também. Tem a apresentação. A apresentação, além de ter esse conteúdo da própria apresentação, tem alguns links, por exemplo, para você ver o mapa da tua UP. É um mapa que nós fizemos no Google Maps, justamente para as pessoas olharem, dar zoom lá, né? Que mais tem? E tem um site também que a gente construiu aqui. O site não faz parte do pacote, mas a gente foi juntando as coisas e acabou fazendo um site consolidando todas essas informações. Eu vou mandar o link lá no grupo. Legal. Pergunto se tem alguém aqui que não está no grupo WhatsApp. Não, pelo jeito não. Então, beleza. Eu vou lá, fica centralizadas as informações. Então é isso, gente. Eu agradeço aí pela Falou, participação de Carlos. vocês. Obrigada, Carlos. E vamos, Bom te ver. vamos botar Obrigada. isso para funcionar. Tchau. Obrigado. Boa noite, Beijo, Carlos. beijo, Boa noite, Maria. obrigada. Boa noite, Carlos. Obrigada. Boa noite, Fredê. Valeu. Boa Tchau. noite.